Estamos de volta com mais um podcast aqui no canal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a igreja e a questão política. Tenho aqui comigo dois convidados, pastor Lucas Auguste, presidente do Ministério Casa de Oração, e o cientista político Guilherme Ângelo. Pastor Lucas, bem-vindo ao canal. Obrigado, seu Hélio, pelo convite, por participar de um debate tão importante aqui no teu canal. Vai ser um prazer enorme para nós estar comentando sobre esse assunto que é muito relevante para toda a sociedade. Ângelo, bem-vindo. Machado, bem-vindo. Espectadores do canal Ali Machado, obrigado pela satisfação e oportunidade de estar falando com esse seleto grupo. E vamos embora, né? Que o assunto é bom. Muito bem. Antes, aquele recado básico, você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado sempre que nós postarmos novos vídeos, ok? Esse então é o nosso podcast de hoje falando sobre a igreja e a política. Começo então conversando sobre a questão política e eu pergunto inicialmente para o Ângelo, que é cientista político. Qual a sua impressão inicial deste momento político que nós estamos vivenciando no Brasil? Hélio, uma excelente pergunta, né? Cuja resposta e até os efeitos dela as pessoas sentem diariamente, né? É um debate polarizado, por vezes agressivo, não só no Brasil, mas no mundo. Diria até que o cenário nacional ele reflete parte do que acontece no mundo, né? E hoje toda sorte de opinião que não tem um lado muito claro, uma defesa muito entusiasmada, né? Muito balizada, muito dura, ela acaba sofrendo escrutínio dos dois lados, né? Me parece que a temperança, a harmonia já não tem mais lugar nesse debate. E a análise que eu faço é que os agentes políticos e os formadores de opinião, todos aqueles que gravitam em torno da comunidade política do Brasil, têm sim a importante missão de colocar as coisas no eixo, né? É natural que a maneira como se deu o processo eleitoral brasileiro, um atentado, né, contra a vida de um candidato à presidência da República, sem precedente na história da República e da monarquia brasileira, contribui muito para a polarização, mas é necessário que os ânimos possam se acalmar, as armas possam serem baixadas e a gente começar a dialogar enquanto sociedade, porque o objetivo é um só: melhorar a vida do Brasil e dos brasileiros, e para isso precisamos das mãos de todos os envolvidos. Pastor Lucas, você como pastor, né, que comanda e conduz um rebanho, como você tem percebido a igreja nesse contexto atual de política? A igreja, nesse contexto da política, ela está sendo bastante atacada, né? E, ao mesmo tempo, foi impregnada uma mentalidade na igreja que política e religião não se misturam. E por muitos anos a gente vinha com essa mentalidade, muitos pastores vinham com essa mentalidade que, na minha forma de pensar, é uma mentalidade que não trouxe bons resultados para a própria igreja, pelo fato de não dar o crédito para o que realmente é a política. Então, muitas pessoas até chegavam a demonizar a política, porque não entendia o que era a política. Então, chegava candidatos, por exemplo, horário eleitoral. Muitas pessoas da igreja, da própria igreja, é horário eleitoral, nem vou ver, porque política é coisa do inimigo, vamos dizer assim. Então, não tinha aquela atenção para a questão eleitoral. Então, foi formada uma mentalidade na igreja que a política é religião. Então, por isso que a igreja às vezes foi muito atacada, muito perseguida, até por essa forma. E aí agora a gente entende, está tentando trazer uma mentalidade para as pessoas que há uma diferença entre política e politicagem. Porque a política, se a gente olhar o que é a política,
é o ato de governar em favor do povo, em favor das pessoas, que é completamente o oposto da politicagem. A politicagem, o que é? É a forma de você governar pensando só no seu próprio benefício. Isso acontece tanto da parte do político quanto da parte do eleitor. É aquele jeito assim, vou votar em você, mas dá uma olhadinha na rua aí, né, me dá uma cesta básica, me dá R$100, é uma troca. Então a pessoa não olha o perfil, não olha, então fica uma politicagem, uma troca, é um toma lá da cá. Então não olha a ideologia, e por isso que a igreja às vezes pecou por muitos anos nessa questão de não avaliar se o político realmente estava ali para servir o povo por um todo ou estava ali apenas para se beneficiar e beneficiar as pessoas ao seu redor apenas. Muito bem. Ângelo, o Brasil, por um período muito grande, em décadas passadas, vivenciou um sistema de governo extremamente voltado para uma ideologia de esquerda. Hoje temos um governo já com um princípio ideológico mais ligado à questão da direita, mas a gente percebe um imbróglio muito grande, até porque existem muitas instituições, autarquias e tudo mais, que de alguma maneira estão impregnadas dentro desse contexto ideológico. Qual a leitura que você faz a respeito desse legado que o nosso país tem ideologicamente falando? Ele é um legado presente, é uma realidade que todos os agentes que participaram do processo eleitoral já tinham conhecimento, se furtaram de algum momento em pensar sobre passar isso para os seus eleitores, de sua única responsabilidade, né? A gente costuma dizer geralmente que para a gente poder ter as forças equilibradas, precisaríamos ter aí um ciclo virtuoso de 16 anos da direita no poder, né? Mas ao que parece, né, a luta tem sido tão grande nesses 4 anos, né, que nem chegou-se ainda, né, agora que vai se concluir os 4 anos, que realmente fica um pouco difícil deslumbrar no horizonte 16 anos de um ciclo virtuoso para tentar equilibrar as forças. E por que exatamente a permanência de um agente político no poder? Não. A gente tem que pensar que no médio prazo você tem a troca de servidores públicos federais, né, estaduais, você tem das autarquias, você tem a mentalidade socioeconômica daquele governo, de privatizações ou não, a mentalidade de como até os próprios outros poderes envolvidos, Supremo Tribunal Federal, a indicação de ministros para esse importante poder, né, que via de regra muitas vezes acaba extrapolando as suas funções constitucionais, mas é muito complicado. É muito complicado. A gente vê que o governo, claro, não acerta 100%, todo mundo erra, é ser humano, é falho, perfeito e único e que merece toda a honra, é Deus e Jesus Cristo, né? A gente tem que adorar a Deus e Jesus Cristo, só. Homem não deve ser adorado. Idolatria, inclusive, é proibida na Bíblia, né? E viola, né, as leis de Deus. Agora, é triste ver, né? Porque toda hora a gente é atacado, massacrado, toda hora, constantemente. Então, a única saída, de fato, é baixar a cabeça e trabalhar. Falar menos e trabalhar mais, né? Por quê? Porque às vezes uma palavra maldita, né, com toda a animosidade do outro lado, uma faísca vira um incêndio. Né? As pessoas já tinham que ter aprendido já, a essa altura do campeonato, como é que está jogando o jogo, né? Porque negocia com o Centrão. Eu sempre defendi que o governo tinha que sentar na mesa para negociar com o Centro, sempre. Inclusive critiquei duramente o governo quando no processo eleitoral fazia chacota do Centrão, dos parlamentares, etc., que são a grande maioria do governo. Mas se você não tem maioria, como é que você vai legislar? Como é que você vai aprovar reformas? Como é que você vai fazer a reforma da Previdência, tributária, administrativa, privatizar estatais? Impossível. Agora, né, a língua é o chicote da alma, já dizia minha avó, né? Volta atrás e pacifica a questão, etc. O que é muito importante. Agora, meu irmão, de um jeito ou de outro a gente vai apanhar sempre. Isso é muito claro para quem acompanha o noticiário, etc.
A saída que eu vejo é baixar a cabeça e trabalhar, e outro lado muito importante, que é o braço de informação cultural também, do nosso ponto de vista, né? Isso é muito importante. E que não seja panfletagem do governo também, né? Porque tem que ter uma mídia imparcial, né? Com uma visão de direita, um arcabouço ideológico de direita, né? Então com nortes claros, mas também não vai virar uma passada de pano 24 horas, né? As pessoas erram e elas têm que ser apontadas e criticadas pelos seus erros. Do contrário, você está domesticando, né, um político e um governo. Meu irmão, quando a gente fala de política, poder menos é mais. Quanto menos for o poder do agente político, mais poder o cidadão tem. Quanto mais poder eu tenho, menos eu fico de joelho para eles. Eu fico de joelho para Deus, para político e para homem não. Muito bem. Pastor Lucas, esta questão da doutrinação, que envolve todo um contexto como sociedade, mas em se tratando especificamente da igreja, você citou inicialmente que muitas vezes a igreja pecou em tentar se afastar do aspecto político. Então, como deve ser o procedimento da igreja nesse aspecto, no sentido de não fazer a politicagem, como você mesmo fez menção, mas ao mesmo tempo não se abster, né, do debate, até onde deve ser dentro dos limites da democracia. Qual a leitura nesse sentido que você faz? Bom, nesse sentido, eu tenho ministrado muitas vezes, né, dentro da minha própria igreja, referente a esses assuntos, que a pessoa que é um eleitor, ele tem um poder de um voto, certo? E aí, na medida que eu desconsidero, eu não vou me misturar com política, não vou votar, vou deixar nulo, eu estou dando margem para que um futuro inimigo possa estar ali se instalando no poder e que estará definindo os próximos 4 anos, ou talvez criando leis que podem interferir nos próximos 50, 100 anos. Hoje a legislação que a gente vive hoje foi criada em 1970, em 80, né, e está interferindo até hoje na nossa legislação. Então, muitas vezes, se a pessoa não avaliar o político, o candidato que ela vai votar, a ideologia, vai chegar a interferir dentro da igreja. Principalmente, o Estado ele é laico, a gente sabe que o Estado é laico. Ele não quer que a igreja interfira nas decisões do Estado. E com toda a razão. Mesmo que um candidato chegue ao poder, um candidato da igreja, vamos colocar assim, ele não pode governar em favor da igreja apenas. Ele tem que governar em favor do melhor para todos. Ele não pode governar pensando, porque senão se torna uma politicagem interna da igreja. Então ele tem que pensar no cotidiano geral, no contexto geral, na população. Então, por isso que tem que avaliar. Então é preferível na igreja examinar, vamos colocar um candidato que seja cristão, que é extremamente importante, porque ele vai defender a igreja. A igreja não se mete no Estado, mas o Estado também não deve se meter na igreja, com questões assim, agora nós vamos criar uma lei, por exemplo, eu estive pesquisando, tem mais de 1.500 leis tramitando que vai contra os princípios da igreja, da fé. Então, se aprova esse tipo de legislação, daqui a pouco chega 2 pessoas lá, talvez do mesmo sexo, e diz, eu quero me casar nessa igreja. Porque alguém lá do Estado foi lá e criou uma lei para a igreja. Então, às vezes o Estado pensa, a igreja não se mete com a gente, mas eles têm que ter a consciência que eles também não podem se meter na fé das pessoas, na questão religiosa, seja de qualquer for a religião. Eles não têm que... Porque fé é um princípio que cada um vai praticando da forma que acredita, que crê. Então, e especialmente a nossa, que a gente promove a fé cristã, geralmente é a mais atacada por essas pessoas. Então, a nossa mentalidade como pastor é dizer, a partir de hoje, você avalia muito bem quem você vai votar. Você tem um poder na tua mão, que é o poder. Se você ignorar isso,
você está dando margem para o inimigo entrar e arruinar a tua vida nos próximos 4 anos, e depois não adianta se acordar, né? Depois que passou as eleições, depois que passou, aí você vai dizer, mas aprovaram uma lei, como é que eu não vi? Como é que eu não estou sabendo isso? Porque você não prestou atenção antes. Exato. Agora estão subjugando você. Então a gente tem que acordar para isso. Não, e assim, a coisa virou tão absurda, né? Como se o incrível habitasse o inacreditável, a politização da vida chegou a tal grau que se você fazer uma defesa da vida, por exemplo, a Constituição, que é a 7ª e última Constituição de 88, chamada Cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães, prevê que aborto é assassinato, é proibido, ponto. Eu estou defendendo a vida, que é um direito moral, mas pessoas querem fazer com que uma política pública, uma lei, possa perverter um direito moral. Dizer, não, você pode matar uma criança que está dentro do ventre, mas, né, a prisão perpétua é proibida, a pena de morte é proibida. Mas um sujeito que nem voz não tem, mas que tem o direito moral à vida, esse não pode ser pleiteado. E digo mais, se a gente, enquanto sociedade, permitir que uma vontade sobreponha o direito moral, está tudo acabado, meu amigo. Está tudo acabado. Se um direito moral estiver abaixo da vontade, então tem que respeitar a vontade de um estuprador de estuprar. Não faz o menor sentido isso. Verdade. Nós estamos conversando no podcast de hoje sobre política e igreja. Está comigo aqui o pastor Lucas Augusti, pastor presidente do Ministério Casa de Oração, e o cientista político Guilherme Ângelo. Ângelo, dentro desse aspecto de doutrinação, né, nós sabemos que não somente lá no Congresso Nacional ou no meio estritamente partidário a política acontece, mas também nas instituições de ensino e tudo mais. E eu gostaria que você, como cientista político, detalhasse melhor para os nossos espectadores esta questão de direita, esquerda, esta questão do marxismo. Como diferenciar isso? Maravilha. Primeiro eu quero falar que você que está assistindo o nosso podcast, está curtindo, que não deixe de dar um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, que esse canal é show de bola. Aqui você vai ter acesso a informações muito relevantes e assuntos sempre muito especiais, né? Olha, doutrinações, correntes ideológicas e políticas, né? Esse é um assunto bastante amplo, né? Vou ter a audácia aqui de conseguir condensar ele o máximo possível. A doutrinação é um princípio que leva em consideração a formação ideológica e política de um indivíduo, né? A doutrinação é diferente do conhecimento. A doutrinação é você forjar aquele indivíduo para um militante. Então você não trabalha com conhecimento, você trabalha com dogmas, né? Então o sujeito, por exemplo, o marxismo é materialista, né? Então ele não prevê o direito à defesa da vida, moral, ética, etc. Ele entende que isso são conceitos da burguesia capitalista, né? E que tudo isso é obstáculo para atingir o poder, para fazer com que o proletariado atinja o poder, são obstáculos, né? Então, mas não é permitido ele questionar isso, né? Não é permitido questionar. Você vai questionar na ponta do fuzil, lá no paredão, mas aqui não, né? Essa é a doutrinação. As correntes ideológicas, elas são muitas, né? Existem as liberais, de direita, de esquerda, né? Extrema direita, etc. Se a gente fosse fazer um paralelo rápido aqui, eu diria que a direita, ela preserva muitos direitos individuais, né? Quando a esquerda, ela procura buscar mais os direitos coletivos, né? Então, uma visão de mundo, né, que devem ser respeitadas, né? A minha definição de visão de mundo é que o direito individual seja preservado, para que eu possa, com liberdade, defender o direito coletivo, né? Agora, quando um agente político impõe a você a obrigação do coletivo em detrimento do indivíduo, eu estou automaticamente não permitido que você pense, que o Lucas pense, que ele pense diferente, e eu passe a trabalhar com dogmas, né? E é claro, sempre que a gente fala de um direito coletivo, é uma enorme desculpa para um político meter a mão no seu bolso, né? Porque ele não vai fazer caridade com o dinheiro dele, ele vai fazer caridade com o dinheiro dos outros, né?
Então a gente tem que pensar muito a respeito disso. E é por isso que eu volto sempre a defender. Menos é mais. Menos poder na mão de político é mais poder na mão de cidadão. É menos mão assaltando seu bolso. E quando eu falo, e não só a propriedade privada num conceito mais amplo. Não é só o que você tem na conta. É o seu direito de pensar, o seu corpo, a defesa da vida, né, do seu patrimônio, da sua visão de mundo. Ué, eu defendo o direito do sujeito, se ele quiser viver no mato, com agricultura de subsistência, que ele faça. Mas no comunista você não vai fazer isso. No comunista você vai trabalhar num campo forçado de trabalho para poder fazer com que a revolução continue adiante, né? Mas os benefícios da revolução é uma casta bem privilegiada. O restante é a galera limpando privada mesmo, entendeu? Passando fome. Exato. Pastor Lucas, aquelas pessoas que contestam o envolvimento, às vezes, da igreja em participar da vida política, democrática, às vezes aponta a questão de porque o Brasil é um Estado laico e tudo mais. Você definiria como essa questão do Estado laico e com relação à igreja, até que ponto esse limite existe? Até que ponto esse limite existe? Então, como já tinha mencionado antes, se um político cristão entra na Câmara ou na Prefeitura, na Presidência, esse político ele não pode governar em prol da própria igreja, né? Como já reafirmei antes, se tornaria uma politicagem. Então, o eleitor, a pessoa que está nos assistindo, independente da religião que ela professa, independente do que ela crê, se ela tem no seu coração alguns princípios da família, da moral, e esse tipo de coisa, ela precisa conhecer muito bem o seu candidato, porque senão, se ela pegar por exemplo, a gente que é o cristão, a gente apoia muito a direita, como o Guilherme estava mencionando. Por que a gente apoia a direita? Porque geralmente eles defendem esse tipo de valor, o valor da família, porque a família é um projeto de Deus, né? O primeiro projeto que Deus instituiu foi a família. Só para nós tentarmos ampliar então essa questão, dentro da questão ideológica de uma visão de direita, está mais de acordo com os princípios que a igreja defende, enquanto que a questão ideológica de esquerda já entra em confronto, é isso? Já entra em conflito. Por quê? Porque a nossa esquerda aqui do Brasil, ela foi muito maldosa na questão doutrinária, porque elas não atacam diretamente o adulto, a pessoa que tem um discernimento. Pode ver, eles vão direto, o propósito deles é entrar nas escolas, entrar na mente da criança até os 7, adolescência, porque é o período onde eles estão em formação da mentalidade. Perfeito. Então aí que está o crime, porque não deixa a criança ser criança. Esses tempos me contaram, um diretor de uma faculdade me contou que uma aluna veio lá, pediu para a mãe, uma aluna uma filha de um amigo dele, a filha chegou em casa, mãe, veio um bilhete aqui na agenda para fazer aula de sexologia, pode fazer, mãe, para a mãe assinar? Ah, pode, filha, que legal, a escola tá... Aí chegou uma pessoa transexual, numa sala de crianças de 7 anos de idade, para doutrinar os nossos filhos a sexologia. Dizer, então, para os pais, eles mandam um bilhete camuflado. Camuflando. Eles não falam, vai ser uma pessoa transexual que vai ensinar sexologia para o teu filho. Eles não falam isso. Então eles camuflam a informação. O pai às vezes está na correria do trabalho, não está muito prestando atenção, que também é um erro, que os pais eles devem acompanhar seus filhos, devem ir na escola para ver o que eles estão aprendendo e o que está sendo ensinado em sala de aula, para ter esse acompanhamento da sua família, porque senão essa ideologia está entrando dentro da casa da pessoa. Daqui a pouco, o que acontece? A ideia, colocar filho contra o pai,
o adolescente ser revoltado dentro de casa, com a família, com a mãe, porque eles ensinam que você tem que fazer as próprias escolhas. Então tira a autoridade dos pais, tira a autoridade da família, e aí se cria uma pessoa completamente rebelde aos princípios, principalmente aqueles princípios que a gente crê, que é da palavra de Deus. E até fazer só um adendo, a ideologia de direita vai ter uma relação mais favorável com princípios cristãos e com Deus por uma própria realidade ontológica, né? Porque a extrema esquerda, ela não observa a existência de Deus, ela é materialista e utilitarista, então ela entende que a vida não é um direito fundamental e moral. E tenta excluir a religião do processo. Total. Exatamente. Tanto é que você tem que adorar o Estado. O Estado é a mais pura engenharia social que pode existir. Você é um ser dentro do conceito utilitarista. Você não pode pensar além da sua utilidade dentro de um sistema administrativo escolhido, definido e colocado em prática por uma casta privilegiada que entende por sei lá o que é quem vai ditar a tua vida, não por 4 anos, é por 30, 60 anos. Então, ela não para a extrema esquerda, Deus não existe. A espiritualidade não existe. Essa macumba soft que tem hoje, essa galera new age, maconheira, etc. Ah, beleza. Espiritualidade, o Brahma e tal, não sei. Meu irmão, você pode defender isso aí aqui, porque a gente é um país capitalista ainda, né? Agora tenta se livrar das amarras, né? Mas já foi muito, muito, muito socialista, de verdade. Mas você não pode defender isso em lugar onde o sistema de governo é comunista ou ainda é autoritarista. Você não pode. Simplesmente você não pode. Estamos dialogando no nosso podcast de hoje sobre a questão política e igreja. Estou conversando com o pastor Auguste, pastor presidente do Ministério Casa de Oração, e o cientista político Guilherme Ângelo. Aquele recadinho básico para você que não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve, deixe também o seu joinha aí, que estará nos ajudando, ok? Você também pode aí compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e também deixar aí o seu comentário, o que você está achando do debate, do assunto em questão, ok? Ângelo, voltando um pouco ainda àquele ponto que o pastor Lucas estava colocando a respeito dos valores, dos princípios, essa questão da frente de direita, os pensadores, líderes de direita no nosso Brasil, você acredita que há força política suficiente para tentar segurar esse avanço dessas políticas ideológicas marxistas no nosso país? Olha, primeiro quero reforçar o pedido, curtam, dê um like no vídeo, curta o canal, ative o sininho, compartilha. Informação de extrema qualidade, capacidade e âncora em conhecimento. Esse cara aqui é sensacional. Eu sei porque eu tive o privilégio, né, se me permite abrir aqui um bastidor pro pessoal, de participar de uns debates políticos. O Hélio é uma pessoa muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. E, desculpa, qual que era a mesma pergunta? Obrigado, mas voltamos então à questão que o pastor Lucas falou. Sobre a questão dos valores, né? Nós estamos o volume, né, de agressão contra os nossos pensadores e se realmente nós teremos força, no caso política, dentro da questão da visão de direita, para nós enfrentarmos e fazer frente a ponto de não deixar com que essas ideologias avancem no nosso país. Isso, obrigado. Na verdade, eu vejo a batalha muito desigual. Muito desigual ainda. A gente tem um grupo muito tímido ainda que procura criar formadores de opinião, escritores, cineastas, né, redatores, empresários na área da comunicação, etc. E que possam fazer com que sejam formadores de opinião. Porque o que a sociedade brasileira precisa de fato é que mais formadores de opinião de direita, ou que defendam o direito individual, ou que defendam os valores e princípios éticos e morais das sociedades livres,
né? Que a duras penas os nossos ancestrais, derramando seu sangue em fronte de guerra, defenderam. Então isso aqui não é brincadeira. Você que acha que isso é debate sofista, você está muito enganado. Teve gente que morreu, e muita gente morreu, para defender o lugar que a gente vive hoje. Isso não pode ser esquecido. A memória dessas pessoas tem que ser sempre resgatada. Muito tímida ainda, né? Então a gente precisa de mais iniciativas nesse sentido. Eu particularmente vejo, né, muita gente se movimentando, escrevendo, compondo, dirigindo, etc. Mas eu estou dentro do processo, né? Então a gente, antes, para quem não tem nada, metade é dobro, né? Então a gente vê um crescimento grande, assim. Mas ainda está muito, se a gente comparar... É que existia um silêncio total, alguns anos atrás. Exatamente. Né? Parecia que existia um medo de se manifestar politicamente, até mesmo políticos que se diziam de direita, né? Imagina, você defender o capitalismo é palavrão. Você falar em privatização, não, você está maluco, quer tirar direito das pessoas? Bom, olha só o conceito que existia, a ideia que existia. Era que uma empresa pública era do povo e a empresa privada é de uma pessoa. Do povo, que povo, cara pálida? se quem indica são os agentes políticos. E essa empresa, via de regra, muitas vezes foi deficitária, né? Não está oferecendo um bom serviço. Ela é pública, ok, não tem nada contra a empresa pública, inclusive acredito que em alguns setores a gente tem que ter sim, para a soberania nacional. Tá. Beleza, ela presta um serviço. Vamos dar um exemplo aqui, Correios. Prestação de serviço, Correios. Para que eu vou ter uma empresa pública numa prestação de serviço como essa? Qual que é o interesse? Está sendo entregue correspondência bem, no volume certo, atingido? A empresa quebrada por vários anos, só ela no mercado. Incrível. E tinha gente que defendia. E o pior era, como você muito bem colocou, o silêncio sepulcral do outro lado. Não havia absolutamente nada. Hoje a gente está começando a engatinhar. Chuva de pedra, mas está começando a engatinhar. E a gente vai ganhar essa luta. É uma coisa que eu sempre falo. Uma coisa que a Bíblia me ensinou muito é sobre resiliência, se o pastor me permite. Tem que seguir adiante. Porque eu não estou perdendo familiar em fronte de guerra, eu não estou morrendo, não estou tomando tiro, eu não estou com o pé apodrecendo porque eu estou há 12 dias, 27 dias com o pé molhado na lama num fronte de guerra. Gente, eu estou no conforto de casa, né? Então, seguir adiante. Exatamente. Pastor Lucas, você, não sei como é que você tem acompanhado e até que ponto você poderia fazer uma crítica, seja construtiva, seja até mesmo negativa, se for o caso, mas os nossos políticos, sobretudo os nossos parlamentares, que denominados são evangélicos, como você tem feito, você tem observado a atuação deles em Brasília, principalmente, nossos senadores, deputados federais, você vê eles como representantes realmente na altura dentro de uma visão cristã, ou você acha que ainda tem muito que melhorar? Sobre os nossos parlamentares, confesso assim que eu tenho acompanhado muito pouco, mas assim, o pouco que a gente acompanha, eu vejo uma grande... Aconteceu o caso do deputado Marco Feliciano, não sei se você lembra, Sim. quando ele assumiu o departamento ali dos direitos humanos, foi isso? Sim, a Comissão dos Direitos Humanos. A Comissão dos Direitos Humanos. Como ele foi perseguido naquela época, porque pelo fato de ser cristão, de ser um pastor ainda, né? Então, inclusive foi até perseguido de morte, né? Exato. Sem contar que vasculharam a vida dele ministerial, pregações antigas, expressões, né? Coisas que eram direcionadas apenas ao aspecto litúrgico e misturaram com a questão política. Fizeram uma devassa na vida do cara, né? Exatamente. Tudo para tentar achar alguma brecha para poder difamar, né? Sem analisar o contexto. Porque, imagina, quem é que nunca erra na vida, né? E aí vai pesquisar algo que aconteceu lá em 1998. Poxa, naquela época a mentalidade era outra, a cabeça era outra. Então, o ser humano, a tendência é evoluir, é crescer mentalmente, espiritualmente, e vai aprendendo
mais, né, com a questão do crescimento. Então, não dá para pegar algo que aconteceu lá atrás e colocar para uma mentalidade de 2021 ou de 2018, que está no caso, que era aquela época, né? E aí as pessoas fizeram muito isso, então a perseguição era muito grande. Inclusive, a gente não sabe, né? Mas por trás dos bastidores, com certeza há uma grande perseguição, principalmente para candidatos que são evangélicos, são cristãos. Estamos conversando nesse podcast de hoje com o pastor Lucas Augustini, pastor-presidente do Ministério Casa de Oração, e com o cientista político Guilherme Ângelo, sobre a questão política e a igreja. Você pode se inscrever no canal, deixar o seu like aí, deixe o seu comentário também. Agora, vamos falar sobre 2022. Teremos novas eleições, né? Tanto para renovar o Congresso, falo renovar entre aspas, né? Esse seria talvez o anseio da nossa sociedade, o sonho, mas também eleições tanto presidenciais como para governadores. Nós temos aí uma assombração do passado bem recente que a gente enfrentou. Companheiro, o que você diz sobre isso? Pai, primeiro eu só queria fazer um gancho ali, voltar no assunto ali da Comissão dos Direitos Humanos, que é interessante, né? Porque a Comissão dos Direitos Humanos no Parlamento ela é para debater todo tipo de violação ao indivíduo, violação dos seus direitos previstos na Constituição Federal. Mas ela, na verdade, só defende bandido. Infelizmente é isso, tá? E assim, violação do sistema... Hã? Defende os manos. Direito dos manos. Não, assim, e violação, só para ficar claro aqui, né? Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com a verdade. Violação dentro do sistema carcerário existe de direito humano? Existe. Tá, mas é só isso? Sim, e o cara e a família que perdeu o pai que era policial, fatiado e cada pedaço queimado em uma ponta de um morro diferente de 4 facções diferentes. Isso não é trabalho, não é estudado? E as crianças e os adultos, né? Escravo, quer dizer, sempre, é claro que a mídia também geralmente foca mais nessa questão, né? do direito carcerário. Aliás, esse é um dos problemas do nosso Brasil, né? Esta mídia, esse jornalismo militante. Porque assim, eu passei 2 anos quase em Brasília lá, eu conheço a Comissão de Direitos Humanos, ela não trata só disso, mas geralmente só se dá ênfase a isso. E lembrando que a Comissão dos Direitos Humanos, olha lá quem vai mexer, hein? Porque o último que pediu para ser presidente dela deu uma entrevista bombástica, hoje é presidente da República. Então tem que ver os caras que batem em quem é candidato da Comissão dos Direitos Humanos, porque às vezes pode estar levantando o cara. Exatamente. E que foi quando o Bolsonaro, para quem não sabe, aquela fatídica resposta que ele dá sobre o presídio de Pedrinhas, né? Só você não roubar, não estuprar, não matar que você não vai para lá, ele deu quando ele estava disputando a presidência da Comissão dos Direitos Humanos. Tá, sobre 2022, né? O Lula, né? Hoje aparece liderando algumas pesquisas, né? Alguns estados, etc. Eu sou bem cético com relação a isso, mas não acho que de todo é algo impossível. É algo até factível, porque a gente sabe que quem é governo é vidraça, né? Então tu toma pedrada toda hora e tu ali tá sujeito, e tem a má vontade da mídia muito grande também. Mas, né, as pessoas têm que se lembrar também que essa lua de mel, né, aí ela dura pouco tempo, né? Porque vai chegar na eleição, meus amigos, e todo mundo vai lembrar. Porque se a mídia não lembrar, os candidatos vão fazer lembrar quem foi o Lula, quem foi o PT, o que eles fizeram, por quanto tempo fizeram, quantas estatais violaram, quanto dinheiro foi desviado, quantas pessoas morreram pagando arquivo, né, etc., né, testemunha de inúmeros crimes internacionais, inclusive. Então, assim, essa lua de mel vai durar pouco. Sem contar que no presente momento, os oposicionistas, né, incluindo o Lula e sua turma, estão se aproveitando do momento crucial da pandemia que o Brasil vive, né? O presidente Bolsonaro teve a infelicidade de, no seu governo, ter que enfrentar uma pandemia terrível. Mas acreditamos que no próximo ano as
coisas vão estar melhor, né? O pessoal já vai estar todo mundo vacinado. A realidade é outra, né? A realidade será outra. Mas, pastor Lucas, o que você diz? Então, com essa infelicidade da pandemia, né, que veio atrapalhar o governo também do nosso presidente, e aí a mentalidade de muitas pessoas que vêm, me procuram para conversar sobre esse assunto, é a seguinte: como é que pode, depois que o Bolsonaro entrou, tudo subiu, né? Tudo ficou caro, o arroz ficou caro, o feijão, a gasolina, o GNV, tudo está subindo, como é que pode isso? E aí, que na época do PT era outra realidade, o dinheiro valia. Tem esses questionamentos que todo mundo vem fazendo, não todo mundo, para não generalizar, mas muitas pessoas vêm sendo pregados sobre isso. E só para fazer uma observação, na época do Lula, isso é um fato, tá? Então veja só a responsabilidade que um pastor tem diante de uma afirmação dessa, que é um fato. Exato. Se esse cara não desenrolar isso aí, meu irmão, nós que somos políticos lá na ponta, a gente tá lascado. Exatamente. Pode continuar. E aí a resposta é, por exemplo, aí imagina quanto tempo que vem o governo da esquerda no nosso Brasil, quanto tempo que ele já vinha governando? Um bom tempo. E aí, sem contar que cada vez que você recebia notícias nos jornais, aí você via quantos milhões eram desviados, né, de dinheiro para empresas, Petrobras, Petrolão e coisas que foram desbaratinadas. E o Brasil, então, contraiu o que com isso? Uma grande dívida. Exatamente. E aí o que acontece? A dívida, para alguém que é correto, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pagar a dívida. Não pegar mais empréstimo ou roubar mais para essa dívida ficar impagável. Porque se tu, no princípio cristão, quando você deve a alguém, você se torna escravo daquela pessoa. Então o Brasil vem sendo assim, dívida acima de dívida, então eles estavam vivendo como escravos já. Vocês acreditam piamente que houve um estancar da corrupção a partir do governo Bolsonaro? Cara, eu particularmente tenho plena convicção. É óbvio. O grande problema foi a pandemia. Exatamente. E assim, ó, só para lembrar, né, a época do Lula, o que é? Você tá saindo do Plano Real, certo? Que conseguiu pela primeira vez estabilizar a economia no Brasil. Aí você tem um boom das commodities. Isso é que qualquer pessoa que quiser ir pode pesquisar, né? Na época do Lula, o boom dos commodities, a China comendo ferro e grão igual um dragão, meu irmão. É um negócio absurdo, tá? Que fez com que a nossa balança comercial para o exterior superávit é absurdo. Mesmo assim, ainda a gente contraiu dívida externa, tá? Para pagar a interna. E aí vem o governo Dilma. E o governo Dilma, incrível, né? O governo Dilma é uma pandemia no Brasil, né? Porque se você pegar os números da inflação de hoje e comparar com o governo Dilma, são exatamente os mesmos. Né? E ela vai cair justamente porque ela é a pandemia do Brasil, né? E o médico, diante de um sintoma grave, né, do seu paciente, ele falou assim: vamos extirpar essa doença. E aí a gente foi lá e arrancamos a Dilma. Mas a verdade é o seguinte: a gente tem a maior crise sanitária da história do mundo moderno, certo? Sim. E mesmo assim a gente conseguiu crescer, né? E não é 1%, 2%, são 4%, 5%. Se você comparar o desempenho brasileiro com outras economias, então, meu amigo, me desculpe, você pode reclamar do Bolsonaro e de outras coisas, porque realmente o presidente fala demais, fala besteira muitas vezes, etc. Ok, isso aí, respeito sua opinião. Agora, número, combate à corrupção, Bolsa Família, você que quer tá com saudade do caçacinho, nove dedo, você, né, Bolsa Família, meu irmão, esse governo aumentou acima da inflação 3 vezes Bolsa Família, e tá indo para quarta agora, dando R$300, vai entregar R$300. Sabe quando isso aconteceu na era do PT? Nunca.
O PT, Partido Trabalhista, sempre disse que o quê? Que juros era o quê? Tomar dinheiro do trabalhador. É banqueiro tomando dinheiro do trabalhador a juro. Qual que foi o governo que reduziu a zero praticamente a taxa de juros no Brasil? De direita. Não foi a esquerda que fez isso, não. A esquerda fez isso para enganar você, eleitor. Mas quem foi lá embaixo trabalhar para conter sangria e fazer com que a gente tivesse um sistema econômico estável, porque os juros nada mais é do que o preço da instabilidade de um país, o preço da instabilidade das políticas econômicas de um país. Foi esse governo. E como o seu Machado falou, eu não digo que aconteceu um estancar completo, porque a partir do momento que houve a pandemia, eles decretavam calamidade pública, então eles faziam o que queriam com o dinheiro público. Era governadores, eram prefeitos de cidades. Então, como estava fechada a torneira, a pandemia veio a calhar para a roubalheira de novo. Aconteceu mesmo, né? Porque muito bem o pastor observa, né? É um dispositivo legal, você pode contratar sem licitação. Então, eu só de dar 4, 5 gulgadas ali, você encontrava umas empresas que ia lá no Google Maps. Não, apareceu uma casa do nada lá, não tinha nem placa, né? Exato. Nós já estamos nos encaminhando para a parte final do nosso debate de hoje, do nosso podcast. Quero perguntar ainda para o pastor Lucas, justamente dentro deste contexto que nós estamos nos encaminhando para o próximo pleito eleitoral, a gente já tem visto aí algumas movimentações em redes sociais de pastores que têm destaque principalmente por serem conferencistas, por viajar ao Brasil, enfim, já tentando se encostar de alguma forma, até mesmo do outro lado, nessa questão da ideologia de esquerda, marxista e tudo mais, representada pelo governo do PT, contrariando até mesmo os ideais cristãos. Você acha que isso pode avançar na próxima eleição e nós vemos aí líderes religiosos aplaudindo o governo petista, defendendo uma eleição de Lula? Só pode se venderem. Daí eles estão indo contra, se tornando, assim como Judas, com um beijo, traiu o próprio Jesus. Porque tem esse movimento, né? É óbvio que o PT tenta se articular de alguma forma para se infiltrar também nas igrejas nesse momento, né? Sim. Na verdade, políticos de esquerda só aparecem em igreja em época de eleição, né? E os caras vão aparecer lá. Agora, a verdade, como muito bem o Lucas observou, o pastor Lucas observou, você tem dois grupos. Um que vê no dinheiro seu Deus e trai os princípios, né? E outro, o grupo que procura estar de acordo com os princípios das sociedades livres, né? Então não vou nem observar o aspecto cristão, mas das sociedades livres, né? Com economia de mercado, que prevê liberdade de expressão, para que hoje uma pessoa completamente violada, né, cognitivamente, seja capaz de defender um governo autoritário, né? Como tem gente que é filiada ao Partido Comunista do Brasil, né? Quer dizer, na minha opinião, devia ser criminalizado como é o nazismo, porque matou mais até, né? Se você não sabe o que é Holodomor, vá lá e pesquisa. Se você nunca leu uma obra que traga números chocantes, procure, compre o livro negro do comunismo. Lá você vai ter uma série de atrocidades que eram feitas por esse governo. Agora, é um direito também do político, do religioso, escolher aquela ou essa matiz ideológica. Na minha opinião, ok. Cabe ao eleitor fazer a escolha correta. Qual que é o princípio que ele vai exercer no seu mandato? É o cristão ou é da ideologia do partido dele? Exato. E para isso, eu tenho até uma parábola que foi um jovem chamado Jotão, não sei se o seu Hélio conhece, do Jotão, que era filho de Gideão. Então o que aconteceu? Gideão, para quem não sabe,
era um juiz de Israel, que assumiu o governo de Israel e colocou Israel no eixo de novo, com princípios, valores, né? E quando Gideão morre, quando está no final da vida, ele disse: nenhum dos meus filhos é para governar aqui, porque quem vai governar a nação é Deus, nenhum deles. Mas depois da morte de Gideão, o que acontece? Um dos seus filhos, chamado Abimeleque, que era um dos filhos que tinha mais influência, viu uma oportunidade ali, e, meu pai era o Gideão, e começou a contatar o povo, e começou a fazer esquemas: eu posso governar sobre vocês. Aí contratou como diz no texto em Juízes capítulo 9, se você é leitor de Bíblia, você pode acompanhar essa história. Ele, com um pouco de prata e dinheiro da época, ele contratou algumas pessoas de má reputação, de má índole, para estar do lado dele, para apoiar ele, a ideologia dele e tal, mesmo que o princípio dele era contra o princípio do pai, não honrou seu pai. Aí o que ele fez? Gideão tinha 70 irmãos, então ele vai lá e, em cima de uma pedra, mata os 70 irmãos. E aí Jotão foi o único que escapou dos 70. Saiu, não sei para onde, e escapou da morte. E quando Abimeleque começa a governar, o povo padece, sofre. Aí Jotão conta uma parábola. Ele disse assim: povo, escutai a parábola que eu vou dizer para vocês agora. Aí a parábola era mais ou menos assim: as árvores queriam achar um governo para elas. Aí todas as árvores se reuniram e foram lá na figueira. Ô figueira, você pode governar sobre nós? E a figueira disse: não, eu estou produzindo meus figos doces, estou cuidando dos meus figos, não vou fazer isso, eu vou ficar cuidando de mim, não vou me preocupar com isso. Tá bom, vamos lá na videira então. Ô videira, você pode governar sobre nós? A videira: não, eu estou preocupado aqui em fazer as uvas para a produção de vinho e tal, eu não vou ter tempo para isso. Maravilha, então vamos lá na oliveira. Oliveira, você pode governar sobre nós? Aí a oliveira disse: não, eu estou criando as minhas azeitonas para produzir um bom azeite para todos, então eu tenho muita coisa para fazer. Aí o que sobrou disso tudo? O espinheiro. Espinheiro, você governa? Governo? Opa, mas vocês têm que estar tudo debaixo da minha sombra. Fazer o que eu quero. Aí, essa foi a parábola de Jotão. Traduzindo para nós hoje: quando os bons, eles não querem participar do governo, não querem, como a árvore, né? Eu produzo coisa boa, então eu podia governar de uma forma boa e trazer coisa boa para a nação inteira, mas todos os bons se omitiram. Então sobrou o espinheiro. Agora, para que serve o espinho? Todas as árvores ali tinham alguma coisa boa para oferecer: uva, figos, óleo, né? Olivas. Exato. E o espinho serve para quê? Se não para machucar. E olha só que interessante: o espinho, ele machuca quem vai tocar na árvore, mas ele protege a árvore. Num contexto geral, tem muitas pessoas nesse país que são espinheiros, que não dá para tocar neles. Eles criam leis que cercam eles, não tem nem como mexer neles lá. Meu Deus, pode comentar. Até lembrei agora, nós temos um verdadeiro espinheiro hoje, por exemplo, lá no Senado, né? chamado Renan Calheiros, não é verdade? Que está lá, né? Intocável. Não, esse realmente ele domina e está fazendo um verdadeiro círculo daquele congresso, infelizmente. É verdade, não, aquele lá tem tanto processo, quando ele passa cartão lá, não aparece processando, aparece de novo. E mesmo assim não acontece nada. Exatamente. Bom, gente, nós precisamos encerrar, o nosso bate-papo está muito legal. Eu já quero aqui deixar os meus agradecimentos
ao pastor Lucas e ao Guilherme Ângelo, mas para nós fecharmos o nosso bate-papo, Ângelo, uma palavra aí para os nossos espectadores sobre as perspectivas que poderemos ter para o futuro do nosso país. Olha, primeiro quero agradecer, Nélio, pela oportunidade, pelo convite. Quero agradecer também a todos que ficaram do princípio até o fim desse podcast. Dizer que eu estou muito feliz de ter participado, muito satisfeito também. A mensagem que eu posso dizer é: ancorem-se na palavra de Deus, né? Sigam os princípios, né? E sigam sua vida adiante. Observem os seus candidatos, porque o que a gente fizer no presente vai refletir lá no futuro. É uma mensagem bem simples, né? Se a gente deseja preservar o futuro com abundância, com segurança, com respeito, com ordem, com progresso, a gente tem que optar e se enganjar em propostas, ideias e pessoas que possam aspirar e apresentar tudo isso. E é tudo muito claro. Tudo muito claro. Você pega um candidato, pega outro, observa e faz a sua escolha. Eu tenho plena convicção de que o Brasil vai continuar nesse rumo para, no presente, até as duras penas, né? Alguns sacrifícios estão sendo feitos diante da maior crise sanitária da história do mundo moderno, mas no presente assegurar um bom futuro, não só para nós, mas também para os nossos filhos, netos e a prosperidade, que vai sim olhar para trás e vai se lembrar desses homens valorosos, da nossa luta, resgatar isso, guardar consigo e seguir adiante com resiliência, compromisso, ética e moral. Pastor Lucas, mesma pergunta, a sua mensagem para os nossos espectadores, o que eles podem vislumbrar? Amém. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. E a minha mensagem que eu deixo final aqui para todos os nossos telespectadores, ouvintes desse podcast, é que tem jeito para mudar. Tem como melhorar, tem uma forma de melhorar. E a forma é mudando a mentalidade. Se o inimigo investe tanto em mudar a mentalidade das nossas crianças, nós, como homens de Deus, pessoas do bem, temos que também empregar todas as nossas forças para investir, para mudar a mentalidade, para dizer assim: vocês são guerreiros, vocês que têm filho pequeno, como eu, tenho 2 meninas pequenas, a gente tem que lutar pelas nossas crianças, lutar por um país melhor, lutar pela liberdade. Porque se a gente não lutar, se a gente cruzar os braços, a gente corre um sério risco de amanhã perder a nossa liberdade e aí a gente não sabe mais o que fazer. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Muito bem, nós estamos então aqui chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu conversei com o pastor Lucas Augusti, pastor presidente do Ministério Casa de Oração, e com o cientista político Guilherme Ângelo. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal. Com certeza os nossos espectadores gostaram e teremos também, com certeza, outra oportunidade de voltarmos a conversar em um novo podcast. Obrigado a você que ficou conosco até aqui, você que gostou. Compartilhe com seus amigos, em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, que você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho para que você possa sempre ser notificado quando postarmos novos vídeos. Ok, gente? Obrigado a todos, fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo podcast. Tchau.